Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Já pega o seu cafezinho e a mensagem de hoje tá muito linda, o título tá sensacional e a frase então melhor ainda. O contexto eu vou ver com vocês, então já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para todos os dias você receber uma palavra de Deus para sua vida. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Café com Deus Pai. Hoje é 17 de fevereiro, eu quero te convidar a já se inscrever aqui, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você ama, porque eu tenho certeza que muitas vezes a oração daquela pessoa, a resposta pode estar num vídeo como esse. Você carrega um grande potencial. Esse é o nosso título de hoje. Imagina como é que não tá essa mensagem, né? Você carrega um grande potencial. Hoje é 17 de fevereiro. Vamos ver o que traz essa mensagem hoje para nós? Nós vamos ler Jeremias 18:6 e diz o seguinte: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pode ser que você nunca tenha visto um oleiro formando um vaso, mas isso é algo extraordinário. Ele pega o barro sem forma ou potencial aparente, coloca-o na roda e pouco a pouco vai moldando seu formato. É dessa forma que Deus deseja agir em nós, quando permitimos que Ele molde nossa vida de acordo com a sua vontade, como no texto que lemos. Todos fomos criados por Deus com um grande potencial. Assim como o barro tem a capacidade de ser modelado pelo oleiro e exercer diversas funções, cada vida é única e tem um propósito excepcional. Entenda que o Pai deseja moldá-lo para que você alcance sua melhor versão e exerça o seu papel no reino de Deus. Muitas vezes, isso se dá através dos processos pelos quais passamos. Dentro de você há um potencial extraordinário, mas é necessário que primeiramente permita-se passar pelas mãos do oleiro. O fato é que, longe de Deus e do seu cuidado, andamos distantes do nosso real propósito. Como se nos sentíssemos sem utilidade ou com pouco valor. Mas a realidade é que carregamos um potencial incrível, que é desbloqueado quando permitimos que o Senhor trabalhe em nossa vida. Você tem se permitido ser trabalhado por Deus? Seja paciente e submeta-se aos processos. Muitas vezes, Ele utiliza-os para moldar o nosso caráter e gerar amadurecimento em nosso coração, para, assim, conduzir uma vida extraordinária e cheia de propósitos. A partir de hoje, entenda que a sua melhor versão está em Deus. Apenas permita que Ele trabalhe em sua vida. Submeta-se a Ele e coloque-se à disposição, pois você foi criado para viver grandes coisas. A frase de hoje é: Deus permite o deserto para moldar você para algo maior. Deus permite o deserto para te moldar para algo maior. A leitura recomendada hoje é Mateus 27. A palavra-chave é moldado. Vamos ser moldados. Gente, como é que eu vou dizer isso pra vocês? Me veio tanta coisa na cabeça ao longo da leitura. Sabe que eu fiz uma oração. Tava tudo indo bem e eu fiz uma oração. Eu disse assim pra Deus: Deus,
me molda e molda o meu coração para aquilo que eu tenho que fazer. E aí a minha vida, ela virou de perna para cima. Tá tudo bagunçado, literalmente. Nesse momento, eu não vou entrar muito em detalhes, mas nesse momento tá bastante bagunçado. E esse texto aqui me fez lembrar de tudo que andou acontecendo nos últimos dias e me fez lembrar de coisas que aconteceram nos últimos tempos também. Eu ainda não sei qual é esse propósito maior, se é que eu já não estou vivendo ele, mas Deus está me moldando. E Ele está moldando o meu coração também. Então, eu acho que assim, a vida toda nós seremos moldados. Até o último dia da nossa encarnação, nós seremos moldados. Nós seremos testados para ser aprovados. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para nós. A Bíblia é repleta de promessas. Ele tem grandes coisas, grandes promessas. Mas veja bem, como é que Ele vai entregar algo valioso nas nossas mãos se nós não estivermos preparados para cuidar daquilo que Ele nos confiou? Como é que Ele vai entregar uma missão importante nas nossas mãos se a gente não tem sabedoria para lidar com essa missão? Ou como é que Ele vai entregar na nossa mão um tesouro, que aqui nesse mundo tudo é de Deus, nada é nosso. Ele apenas nos confia as coisas para que nós cuidamos das coisas para Ele enquanto nós estamos aqui. Então, se você tem uma casa, ela não é sua, ela é de Deus. Ele cedeu ela para você morar, sabe? E se você não dá valor, mas eu moro num barraco. Só que se você não for fiel no pouco, Ele não te colocará no muito, sabe? Eu ganho pouco, eu não ganho muito. Mas se você não for fiel no pouco, Ele não te colocará no muito. Então prove que você pode ser fiel no pouco e Ele te colocará no muito. E como que Ele vai te entregar a tua missão, o teu propósito de vida, se no teu coração não está voltado para Ele? Como que Ele vai te entregar uma missão importante se as tuas atitudes, ou as minhas atitudes, não condizem com o que Ele precisa que a gente seja, né? Vocês estão me entendendo? Por exemplo, não importa se é um propósito de vida, não importa se é uma casa, se é um carro, se é dinheiro. Como é que Ele vai confiar a nós coisas grandes se a gente não consegue ser fiel no pouco? A quem tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ou seja, eu tenho pouco, mas se eu só reclamo, se eu não dou valor ao pouco que eu tenho, se eu não sei cuidar, eu vou perder. Porque se eu não sou fiel no pouco, Ele jamais vai me colocar no muito. E isso é uma coisa que eu aprendi, mas eu levei muito tempo para aprender. Até pouco tempo atrás, eu ainda não tinha aprendido essa lição. Eu precisei perder algo que eu tinha, que não que fosse assim muito importante para mim, mas era muito necessário. E eu não cuidei. E ainda usava isso como um troféu. E quando eu usava, ainda ficava reclamando. Então o que Deus fez? Tirou de mim e deu para outra pessoa que iria cuidar.
Eu não cuidava, só reclamava. E aí? Portanto que no dia que eu fui lá me desfazer, no outro dia apareceu um novo dono. E ele entregou para essa nova pessoa, porque essa pessoa ia cuidar e essa pessoa ia dar o valor que eu não estava dando. Porque Deus, ele me entregou, ele confiou a mim, mas eu não estava cuidando. Então era óbvio que eu ia perder. E eu não tinha esse discernimento. E eu não tinha essa cabeça, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Então, quem sabe, daqui a pouco, ele me confia de novo. E aí tá nas minhas mãos de dar valor, de não reclamar, de agradecer. Por isso facilitar minha vida. Disso me permitir ser livre. Sabe? Quem sabe daqui a pouco ele me permite ter outro desse. E aí vai depender de como que eu vou lidar com a situação, de como que eu vou conduzir a situação, se eu vou cuidar ou não do que é dele, para ele deixar nas minhas mãos ou não. Só que para ele me entregar de novo, eu tenho que provar para ele que eu sou fiel. Porque enquanto eu não for fiel no pouco, ele jamais me colocará no muito. E tem mais um detalhe muito importante. Se nós não somos fiel nas coisas alheias, Deus não nos entregará o que é nosso. Tem aquele ditado, nem é um ditado. Eu já tive esse pensamento antigamente, há uns 10 anos atrás. Eu pensava assim, não é meu, eu não vou cuidar. Não é meu. Mas isso é com tudo, né, gente? É com um carro que uma pessoa te empresta. É com uma casa que você aluga. Se você não cuida da casa que não é sua, mas você tá morando nela, mas sonha em ter a sua, né? Sonha em ter a sua casa própria. Você acha que Deus vai te dar a casa própria? Se essa que você mora, alugada, você não valoriza? Às vezes, eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu trabalhava no mercado, um dia eu tava empacotando as coisas de um cliente que passou no meu caixa e eu fui colocar o encarte dentro da sacola dele. E ele disse pra mim assim, não, nem coloca esse encarte aí porque vai fora. Pra que gastar, né? Deixa aí. E eu disse assim, o que tem? Não é meu mesmo? E ele olhou pra mim e disse assim, ó, tu é o tipo de funcionária que eu não contrataria, porque se tu não cuida do que é do teu patrão, imagina o que tu não faz com as tuas coisas. Aquilo na hora me pareceu uma grosseria da parte dele. Só que hoje, 7 anos depois, eu tenho um entendimento com isso, porque isso é bíblico, tá na Bíblia. Eu não me lembro agora o versículo que tá, mas eu vou pesquisar e vou trazer pra vocês. Que se você não é fiel nas coisas alheias, Deus não pode te entregar o que é teu. E isso foi uma lição naquele tempo, que eu não aprendi na hora. Eu aprendi isso há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Então, assim, não é só honrar o pouco, é honrar tudo, porque nada é nosso. E as coisas alheias também não é daquelas pessoas, é de Deus também, sabe? Então tenha na sua mente assim, eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel. Mas eu moro. Essa casa é de alguém que Deus confiou a essa pessoa, mas também não é dela, é dele. E quando você faz algo assim, não vou cuidar, você não tá deixando de cuidar algo que é da pessoa. Você tá deixando de cuidar algo que é do pai. Então, assim,
Seja fiel no pouco e seja fiel naquilo que Deus não confiou a você, mas Ele te emprestou. Sabe? Tipo assim, Ele não te confiou porque Ele não te deu, mas indiretamente é teu. Porque tu mora, sabe? Então a gente precisa cuidar da casa que a gente mora. A gente precisa cuidar do carro que a gente tem. E tudo aquilo que a gente pega emprestado ou que alguém empresta, nós devemos ser fiel também. Devemos honrar também. Sabe? Cuidar das coisas. Cuidar da natureza. Não porque ela pode ser benéfica para nós, mas por quem a natureza é. E tudo é energia. E tudo tem consciência. Então, esse livro, que eu gravo café todos os dias para vocês, ele não é meu. A minha mãe ganhou ele de presente. Só que ele não é dela. Isso também é de Deus. Então, ela cuida com maior amor. E eu cuido mais ainda. Porque além de que ele não confiou a mim, mas ele me emprestou para que eu fizesse esse café. Para que eu pudesse todos os dias trazer uma palavra para vocês. Então, para mim, ele é muito importante. E é esse o pensamento que nós temos que ter. Porque não é porque não é nosso que nós não vamos cuidar. Nós temos que cuidar, nós temos que honrar e nós temos que, assim, agradecer. Porque se não fosse esse presente que ela ganhou, esse café aqui não existiria. Porque eu nem sabia que existia esse livro. E depois eu fui pesquisar para comprar um pra mim. E eu descobri que ano passado já tinha, só não sei se tem o 2022, 2021, 2020, enfim. Mas eu sei que tem o 2023 e esse aqui é o 2024. Então, assim, sabe? É muito bom a gente ter essa reflexão, né? Ah, não é meu, não vou cuidar. Não, vamos cuidar sim, de tudo e de todos. Não importa o que seja e de quem seja. Tenha em mente que tudo que você enxerga, tudo que é físico nesse mundo, foi Deus que criou. Ah, mas o carro foi o homem que criou. Mas esse homem pode ter tido uma inspiração da centelha divina dele, que é Deus, para criar o carro, que facilita a tua vida hoje. Então tudo é de Deus, gente. Tudo foi Deus que criou. Tudo aquilo que nos beneficia, o carro, por exemplo, quem é que inventou o carro? Foi um homem. Mas ele teve uma inspiração. Ele teve que imaginar um carro, ele teve que pensar num carro, ele teve que ter essa ideia inspirada por Deus para poder desenvolver na engenharia mecânica um modelo para que hoje nós tivéssemos o carro para andar. E isso foi, tenho certeza, uma inspiração divina, pois quem tem carro é muito beneficiado, não depende de esperar Uber, não depende de pagar táxi, não depende de esperar em parada de ônibus, não depende de pegar ônibus lotado, tem o seu carro. Então foi uma invenção que nos beneficia e foi uma inspiração divina. Então é de Deus, foi Deus quem criou. Então nós temos que ter esse pensamento e cuidar de tudo aquilo que não é nosso e mais ainda daquilo que é nosso, porque Deus nos confiou. E daquilo que não é, cuidar triplamente mais, porque Deus confiou a outra pessoa que confiou em você. Então honre essa confiança, seja digno da confiança de Deus. E como a mensagem diz, permita-se ser moldado e Ele vai te tirar desse deserto. Enquanto você está sendo moldado, às vezes é um deserto, mas assim que você estiver pronto, você vai viver as bênçãos de Deus para sua vida. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido extraordinário para você, tenha respondido alguma pergunta. Se não, que seja a resposta para alguém, tá bom? Eu amo muito vocês. Um beijo no coração e até amanhã.